Desde que começou esse debate sobre racismo, a conversa já foi jogada para o plano político, já foi jogada para uma divisão entre esquerda e direita, entre os politicamente corretos e os que defendem a liberdade de expressão. Mas ontem o MBL fez um vídeo mandando um recado para o Cossielo sobre o que eles pensam sobre esse assunto. Então hoje eu quero fazer com vocês fazer um react ao vídeo do MBL e analisar o que eles disseram e mostrar o que eu penso sobre isso. Vamos lá então. Caro Júlio Cossielo, esse aqui é um recado especial do Movimento Brasil Livre para você. Eu confesso que eu não conhecia a tua carreira, não sou uma pessoa muito do YouTube, gosto de política, nosso trabalho é mais com política, mas a gente acabou de uma maneira ou de outra entrando nessa briga que cresceu e surgiu por causa da perseguição que fizeram a você, por causa de algumas piadas. E veja só, a gente não tá aqui tratando das piadas em si, do conteúdo. Se a piada é boa, ruim, se ela ofendeu ou não ofendeu, pra gente não importa. Porque simplesmente piada, ela tem o dever de ofender alguém. Bem, primeiro ponto. Não sei da onde as pessoas tiraram que uma piada tem que ser ofensiva, que pra ser engraçada tem que ofender alguém. Não sei de onde as pessoas tiraram isso. Já escreveram no comentário aqui também falando sobre isso, e eu não sei de onde tiraram isso. Existem muitos comediantes que fazem piadas que não são ofensivas, que não atacam ninguém, que não atacam minorias, que não atacam um grupo fragilizado. Então, não sei de onde tiraram isso aí. É claro que há comediantes que partem da ofensa, dos xingamentos, de atacar certos segmentos. Há comediantes que fazem isso de fato, e há comediantes que são extremamente agressivos, que fazem piadas de humor negro, trabalham com temas tabuísticos, tudo bem, mas não é obrigatório. Eu vou colocar aqui um trechinho de um sketch do Woody Allen para vocês terem uma noção de uma piada que é engraçada e que não tem nada de ofensivo. Sheldon stepped on my dog. Se vocês encontrarem alguma coisa de ofensiva nessa piada, me avisem, porque realmente eu não percebi. Então, vamos seguir. A piada, se ela é pra ser engraçada, ela vai ofender alguém. E, no teu caso, aparentemente você ofendeu algumas pessoas. Ele não ofendeu algumas pessoas, ele ofendeu um segmento inteiro, que são os negros, então não são algumas pessoas apenas. Você tem uma agenda e elas te perseguiram, acabaram com contratos seus, tiraram o dinheiro do teu bolso, atrapalharam o teu trabalho e causaram um verdadeiro linchamento social com você. Coisa, ô Cossielo, que já fazem com a gente há pelo menos 4 anos. Né? Nós somos um movimento político que nada contra a corrente, que combate o politicamente correto, que combate o partido e os políticos que essa gente que tá te perseguindo agora defendem, né? Nós comemos esse pão que o diabo amassou há muito tempo. Por que será? O MBL tem um histórico de defender uma pauta também que é oposta da pauta de quem pretende um Brasil mais igualitário. Eles defendem o liberalismo econômico, né? Então é uma divisão ideológica que está causando briga no YouTube, está causando briga na internet, porque eles defendem a meritocracia, eles defendem que o mercado pode se autorregular e redistribuir a riqueza de algum modo, mas na prática a gente sabe que esse liberalismo que eles propõem acentua as desigualdades. Muito tempo. E a gente sabe exatamente como é essa maldade. Eu já tive minha família perseguida pelo Grupo Folha, gente atacada, gente indo atrás de onde moram meus pais, tirando foto da casa dos meus pais, justamente por expressar minha opinião. Só que a diferença nossa nesse caso com a tua, com o vídeo que você soltou agora, é que você arregou, cara. Que você se deixou subjugar, você perdeu pra esses caras e foi pedir desculpas pra quem tava te linchando, te perseguindo. Pelo contrário, eu acho que o ato do Cossielo de vir pedir desculpas não é se acovardar, não é, sabe, arregar para as pessoas, mas é reconhecer um erro e algo que não deveria ter sido feito. Então, ele fez tweets racistas, repetidamente, homofóbicos, discriminatórios. Então, o fato de ele reconhecer que estava errado e vir pedir desculpas é louvável, não é uma vergonha. Vergonha é defender a liberdade de expressão para poder ser racista. Então, isso é que é ofensivo, isso que é errado. O que você tem que entender é que esses caras não estão interessados em se ofender o negro. Nenhuma dessas pessoas foi tomar o partido do Fernando Holliday na semana retrasada, quando o Ciro Gomes, que é um presidenciável, chamou ele de capitão do mato. Aí esse é um ponto que eu queria entrar também, que até o Oscar Cravinhos perguntou aqui no comentário o que eu achava sobre isso, se o comentário do Ciro Gomes tinha sido racista ou não. Eu acho que quem vai decidir isso vai ser a justiça, porque me parece que o Fernando Holliday processou o Ciro Gomes, mas por outro lado, vamos analisar o contexto aí dessa situação.
Não é a primeira vez que chamam Fernando Holliday de Capitão do Mato. Há vários ativistas do movimento negro que fazem isso, e há muito tempo, inclusive o Fernando Holliday sabe disso, porque tem um vídeo aí do MBL no qual ele mostra uma reportagem falando que ele é o Capitãozinho do Mato. Não é a primeira vez que chamam ele disso. Não sei se é a primeira vez que ele processa alguém. Eu acho que agora ele aproveitou essa situação, que foi muito conveniente, porque o Ciro Gomes é um pré-candidato à presidência, ou seja, ele está se aproveitando da situação, está aproveitando desse evento agora, dessa fala do Ciro Gomes na Jovem Pan. Você imagina, esse Fernando Holliday aqui, como é? Do MBL, é vereador, Fernando Holliday. É o Capitãozinho do Mato, né? Que a pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o Capitão do Mato no passado. Você imagina o que eu estou dizendo dele hoje, agora aqui. Então ele está se aproveitando disso para visibilidade, para sei lá o que ele quer, mas ele está fazendo justamente aquilo que ele sempre questionou, que é o vitimismo do movimento negro. Segundo o Fernando Holliday, que ataca constantemente o movimento negro no Brasil, né? Ele é alguém que questiona as medidas sociais para favorecer a comunidade negra. Há vários vídeos aqui, eu vou encontrar alguns trechos para vocês verem o que ele fala sobre isso. Ele é alguém que é contra o Dia da Consciência Negra, ele é alguém que é contra cotas, ele é alguém que é contra qualquer tipo de medida governamental para favorecer as classes mais pobres, incluindo os negros nessas camadas mais pobres. Para ele vem com esse discurso da meritocracia, né, que é um discurso do MBL, que é um discurso dos liberais, segundo o qual as pessoas têm que vencer na vida por esforço próprio, por mérito próprio, sem nenhum tipo de favorecimento, sem nenhum tipo de ajuda. Mas eu acho que nesse caso a gente tem que estudar um pouco história, a gente tem que entender que o racismo hoje, e vários outros tipos de discriminação no Brasil, vários outros tipos de problemas estruturais, como a desigualdade, não surgiram ontem, não surgiram na minha existência. Não é culpa minha, não é culpa do Fernando Holliday, não é culpa do MBL, não é culpa do PT, não é culpa de qualquer outro partido, qualquer outro indivíduo. É algo que tem séculos de história. Se a América Latina é pobre e a Europa é rica, se a África é pobre e os Estados Unidos é rico, isso tem um longo percurso histórico de exploração, econômico também, ou seja, não é algo que surgiu ontem, não é algo recente e é algo que tem uma profunda raiz histórica. Então, para corrigir certos problemas estruturais, para corrigir certos problemas históricos, políticos, sociais, é algo que precisa de medidas paliativas, que são paliativas mesmo, são algo que deveriam ser temporários para que todos nós pudéssemos competir em pé de igualdade. Não é o que acontece hoje. Um pobre, alguém que cresce num bairro pobre, não tem as mesmas condições que alguém que cresce num bairro rico, que alguém que vem de uma família abastada. Isso é evidente, não é defender nenhum absurdo, não é lutar por nenhum absurdo. Você perceber que existem profundas desigualdades e que nós não temos as mesmas condições para poder chegar no mesmo ponto, é evidente. O mito de fato é a meritocracia. Isso é uma mentira. Isso é algo que não existe, muito menos no Brasil, que é um dos países mais desiguais das Américas. Então vou pôr alguns trechos aqui do Fernando Holliday para vocês verem de onde surge essa fala de que ele é o Capitão do Mato. Porque o Capitão do Mato era aquele negro, né, contratado, pago pelo senhor de escravos para manter a escravidão. Então, quando alguém diz, quando esses ativistas do movimento negro, ou quando Ciro Gomes disse algo que é repetido frequentemente sobre o Fernando Holliday, que ele é o Capitão do Mato, eles querem dizer justamente isso, que é um negro que trabalha contra o movimento negro, que trabalha contra as causas dos negros, que luta contra a ascensão dos negros no Brasil. Então ele é alguém que estaria trabalhando pelo sistema para favorecer os privilegiados. E se ele conseguiu vencer na vida, se ele conseguiu alguma coisa na vida, ele tem que pensar que ele é exceção, ele tem que pensar que ele é alguém que está fora da curva, que é alguém que conseguiu superar um monte de barreiras e venceu, mas não é a realidade de muitos milhões de outros negros que não conseguem isso. Entretanto, o que vi aqui, entre líderes de movimentos, de sindicatos, parlamentares, dos mais diversos partidos, o que vi aqui foi o puro racismo. Em sua maioria vindo de negros. Negros que dizem defender as pautas dos mais pobres, as pautas dos mais oprimidos. Eu tive de ouvir aqui muitos absurdos, mas dentre os quais o mais absurdo foi o tal do hino à negritude. Se não como um hino que tenta mais uma vez, como é de praxe da esquerda, separar o povo. Separar o povo entre brancos e negros, gays e héteros, religiosos e ateus. Dane-se se somos todos da mesma nação. Dane-se se somos todos seres humanos. Não, vocês enxergam somente a cor da pele. Vocês enxergam somente a opção sexual e a partir disso criam todo o perfil de uma pessoa.
eu penso totalmente diferente de todos que falaram até aqui neste momento. Eu penso, senhor deputado Vicentinho, que o hino aqui, proposto por Vossa Excelência, merece a lata do lixo. Eu vi aqui o senhor Netinho de Paula dizer que o que nos une é a raça. Senhor Netinho de Paula, absolutamente nada nos une. O senhor, para mim, é uma vergonha. E aí, depois de anos de luta pela liberdade, vem aqui pessoas dizer, como a própria Amanda disse, que essas pessoas não têm condições de alcançar o sucesso pelos seus próprios méritos, porque são incapazes, porque tem uma dívida de séculos atrás. Absurdo. Não, você disse que pobre não consegue subir na vida se não for cuidado pelo Estado. Essa foi a maior das ofensas que eu já ouvi em uma entrevista. Isso é um absurdo. Negros. Mas o maior problema é que essas pessoas estão parando de tentar melhorar, ao invés deles procurarem atuar de forma melhor, fazerem melhores filmes, para aí sim poderem ser indicados para esses prêmios, para aí sim poderem, quem sabe, até ganhar a estatueta. Não! Eles preferem se vitimizar e reclamar. Nós estamos muito acostumados ao vitimismo do movimento negro aqui no Brasil, mas não é somente aqui. Agora o que nós estamos vendo é o vitimismo do movimento negro ao estilo americano. Primeiro que o dia chamado Consciência Negra segrega as pessoas. Por que consciência negra? Todos nós somos seres humanos e toda a humanidade deve ter uma consciência. Devemos celebrar a consciência da humanidade. E outra, homenageia uma figura controversa que foi Zumbi dos Palmares, que teve escravos, segundo alguns historiadores, dentro dos seus quilombos. Não é alguém que se possa homenagear com toda a certeza que foi um herói, um libertador. Quando Ciro Gomes, que vem de uma família escravocrata, de coronéis donas do Ceará, foram lá e humilharam um menino negro, e ele fez isso, e os caras bateram palma. Aquilo é racismo estrutural. Aquilo é um homem cuja família praticou racismo e ainda pratica racismo até hoje. O racismo estrutural não é isso. O racismo estrutural são as instituições, são as organizações que existem para favorecer o racismo. Quando você tem uma universidade pública, em alguns cursos onde a maioria é branca e o negro não consegue entrar nesses cursos, isso é racismo estrutural. Quando a polícia faz uma triagem racial e põe no paredão um grupo de negros e os brancos não são pegos, isso é racismo estrutural. O que ele está dizendo ali não é o que é racismo estrutural, é uma definição incorreta. No Ceará, e nenhum deles falou um A. Nem você, é claro. Lógico, mas essa nunca foi tua função, ô Cossielo, e você nem precisava ter feito isso. Só que agora você foi a vítima e você cedeu. Nós, agora, resolvemos mostrar pra essa gente, Bruno Gagliasso, Cauê Moura, que eles também cometeram seus erros, né? É aquele filme... A impressão que dá é que esse resgate dos tweets do Cauê Moura e do Bruno Gagliasso foi orquestrado pelo MBL. Não sei se foi isso, mas foi o que me pareceu. O que você fez no verão passado. E aí estamos lá expondo as marcas deles. E nós sugerimos, caro Cossielo, que você faça a mesma coisa. Não é, Kim? Sim, porque, como o Renan bem colocou, primeiro que a piada não foi feita para ser justa, né? Se você quiser fazer justiça com piada, não vai mais existir piada, você acabou com o stand-up, você acabou com o humor, porque a partir do momento que você faz uma piada, a piada foi feita para ser injusta, para ter graça. A loira não é burra, o negro não é macaco. Novamente a falácia de que uma piada tem que ser ofensiva. Realmente não sei o que eles entendem de humor, não sei o que eles estudaram sobre humor, mas realmente estão totalmente equivocados. E por aí vai. E justamente por ser injusta que tem alguma graça, e justamente por ser injusta que tem algum sentido, que ofende as pessoas e faz as pessoas darem risada. É natural. Agora você não pode criar uma sociedade em que a partir do momento que a injustiça não tem graça. Eu acho que quem acha que a injustiça tem graça está favorecendo tanto o racismo estrutural quanto o racismo cultural. Para isso, recomendo a leitura do texto do Galtung sobre racismo cultural. Nesse ponto, o pessoal do MBL está defendendo o racismo cultural. A pessoa se sentiu ofendida, ela tem poder sobre você. Ela pode impor para você os valores que ela quiser. E é uma régua que só funciona, uma régua moral que só funciona com aqueles que não são de esquerda, né? Como o Renan bem falou, quando o Ciro chama o Holly de Capitão do Mato, tá tudo bem. Quando o movimento negro... Isso não é verdade, porque nesse sentido de ofender, né, se você se sentir ofendido, você pode impor a sua régua moral para os outros, foi justamente o que a MBL fez no caso do Santander. Eles se ofenderam com as exposições lá, eles se ofenderam com as obras de arte que estavam no museu, na exposição, e eles organizaram um boicote para o Santander. Então eles estão falando algo que eles fizeram.
E quando nós protestamos contra isso, nós somos os censores, nós somos autoritários, nós somos os ditadores. Ora, quem foi que pegou dinheiro do pagador de impostos em meio a uma das maiores crises da história do país para fazer uma exposição que promove zoofilia, pedofilia e ataques ao cristianismo para crianças? Não existe exemplo maior do exercício da soberania do consumidor do que o boicote. É quando o cliente deixa o recado, manda o recado para a empresa cujos produtos ele consome, falando: olha, o que você está fazendo é errado, não representa os meus valores, pare de fazer isso. Isso é o boicote. Realmente eu não entendo. Eles questionam a política da esquerda, dos movimentos de esquerda, contra o racismo, mas eles fazem justamente isso contra obras de arte. Então não faz sentido, não faz sentido. O negro fala que o Holiday é lambibota da Casa Grande, que o Holiday é um preto de alma branca, que o Holiday deveria ir pro tronco para aprender, deveria apanhar da polícia para aprender. Isso, eles não estão fazendo piada. Isso eles não estão querendo fazer ninguém rir. Eles estão querendo ofender, eles estão querendo humilhar. Mas pra eles isso não é racismo, pra isso não tem problema nenhum. Aí novamente a gente entra no contexto, né? Quando eles falam isso, eles estão justamente criticando a postura do Fernando Holiday, que em vez de defender causas para a categoria dele, né, que são os negros que são discriminados, que sofrem preconceito todos os dias, ele luta em favor do sistema, ele luta em favor daquele mesmo sistema que oprime as minorias. É justamente por isso que eles não vão atacar o Ciro Gomes ou atacar quem está questionando a postura do Fernando Holiday. Me parece óbvio isso. Quando o Ciro fala lá da Patrícia Pilar, também não é machismo, não tem problema nenhum. Quando o Lula faz piada lá do grelo duro, faz piada com estupro também, não tem problema nenhum, não é machismo, não é cultura do estupro, porque simplesmente eles têm o monopólio da virtude. Eles podem falar exatamente o que eles quiserem e eles não aplicam a si mesmos a régua que querem aplicar aos outros. Isso justamente porque é uma arma política, isso justamente porque é uma maneira de atacar os outros e não uma maneira de proteger minorias. Eles estão um pouco se lixando para minorias. Minorias para eles são massa de manobra que eles usam para ter voto, que eles usam como projeto de poder, que usam como instrumento, como se fossem coisas, assim, usam negros, usam gays, usam mulheres, como se fossem objetos. Eu concordo com isso, eu acho que realmente o modo como não apenas o PT, não apenas como a esquerda usa certas lutas é para poder manipular as pessoas, para poder manipular os eleitores, mas isso não é diferente para o MBL, isso não é diferente para o PSDB, não é diferente para o PMDB, não é diferente para o Bolsonaro. Qualquer político, qualquer pessoa que se envolve com política quer usar o povão como massa de manobra. Vocês não são diferentes. Eles não são diferentes. O MBL não é diferente. O discurso deles é também para fazer você de massa de manobra. A maneira como o Arthur Duval mudou o discurso dele, passou de ser alguém que era liberal para ser alguém que agora defende algumas pautas conservadoras, é justamente para poder agregar essa direita agora para votar para ele. Então, todos eles que estão envolvidos com política estão usando você aí como massa de manobra. Então, concordo totalmente e eu acho que eles têm que olhar no espelho e se ver também nesse espelho da manipulação ideológica. Não como se fossem seres humanos. Usam tragédia, usam sofrimento humano como moeda política e não aplicam isso para eles mesmos justamente porque eles sabem que eles não estão protegendo minoria nenhuma, eles sabem que eles não estão defendendo uma luta. Concordo também, eu acho que faz sentido essa fala, mas também é algo que eles têm que usar para si próprios também. Eles usam o comunismo, por exemplo, a luta contra a esquerda, certos inimigos abstratos que eles criaram para defender sua posição, também tem a mesma lógica, Usar as pessoas, usar as ideias, usar os movimentos como coisas para poder subir ao poder. Então eles não são diferentes também nesse sentido. Luta contra o preconceito, contra o machismo, contra o racismo. No final das contas, eles podem ser preconceituosos, eles podem ser racistas, eles podem ser machistas, eles podem humilhar os outros sem nem fazer piada. Eles podem humilhar diretamente, ofendendo mesmo com a intenção de ofender. Agora, se alguém faz algum tipo de piada, essa pessoa já deve ser crucificada, essa pessoa já é a pior pessoa do mundo e já não pode mais falar absolutamente nada porque é um lixo moral. Isso é mentira. Não cai nesse papinho furado dessa gente que tá sendo absolutamente hipócrita, tá te taxando como se fosse um nazista, como se fosse a pior pessoa do mundo, enquanto eles mesmos fazem e faziam exatamente as mesmas coisas, mas não têm as mesmas reações, justamente porque eles são desse grupo, dessa bolha de pessoas legais que podem fazer e falar o que bem entender. Só um detalhe, o Bruno Gagliasso, ator global, olha a postagem que ele fez sobre você. Olha a perseguição que ele convoca, a forma como ele manda as pessoas se vigiarem, né, perseguirem quem segue você, seus seguidores, é igual os nazistas faziam com os judeus. Denunciem o vizinho seu se ele for judeu. E é igual o que vocês fazem também, gente.
caramba, é aquela coisa assim, né? Tipo, ver o cisco no olho do outro, mas não ver a trave no próprio olho. Isso aí que ele está falando é o que os canais de direita fazem no Brasil. Os canais como Nando Moura, como Ignorante, como o próprio MBL, né, como o próprio movimento político deles, eles fazem justamente isso. Quando eles encontram alguém que se opõe a eles ou expressa algum tipo de ideia oposta a eles, eles se unem. Existe até o motoclube, né, que é do Nando Moura, né? Eles se unem para atacar, para destruir, para derrubar canais que dizem coisas diferentes, para desmoralizar essas pessoas, para fazer invasão de páginas do Facebook. Ou seja, o que ele está falando aí são estratégias usadas dos dois lados desse espectro político. Então, não é novidade. As pessoas se odeiam quando têm ideias diferentes, uma coisa assim que é inacreditável, porque as pessoas realmente se odeiam, como se o outro fosse um demônio que devesse ser exorcizado. Então eles usam essa estratégia também, e a gente sabe disso. A gente sabe que a MBL usa essa estratégia de demonizar a oposição, de fazer boicote, e os canais de direito fazem isso, né, de atacar os outros, de enviar sua turma lá para um canal que é de outra vertente para destruir as pessoas. É uma coisa realmente... Igual os comunistas fazem em Cuba, igual o pessoal fazia na Alemanha Oriental, com quem ia contra o regime. Você vai deixar isso acontecer com você? Você vai deixar esse tipo de coisa continuar rolando? Sim ou não? Eu não deixaria e o MBL não vai deixar. A gente vai expor esses caras. É o que vocês fazem. Na verdade é o que vocês fazem. Eles não só não deixam, como eles fazem isso ativamente, de criar vilões e atacar essas pessoas. Então é realmente... parece que eles estão falando de si próprio também, né? E a segunda coisa. Você é um menino, um cara de Diadema, que ganhou dinheiro sozinho. Aparentemente não é o cara mais branco de olhos azuis do mundo como o Bruno Gagliasso, né? Você é pardo, ganhou seu dinheiro e faz o teu trabalho. A Giovanna Ilban, que justiceira social, esposa do Bruno Gagliasso, é uma menina que estudou no Colégio Porto Seguro, caríssimo, uma menina rica, né? Ela e ele são um casal que lucra fortunas e acham que podem falar o que bem quiser e perseguir todo mundo que eles queiram. Mas isso não tem nenhuma relação, gente. O cara pode ser pobre e ser racista, o cara pode ser rico e ser racista, o cara pode ser pobre e não ser racista. Não tem uma coisa a ver com a outra. Se o cara comete um erro e fala uma merda racista... Você vai deixar isso acontecer, cara? A gente e milhões de outros brasileiros estão expondo a hipocrisia deles e das marcas que patrocinam eles. Você vai ter que escolher se você vai ser um covarde que vai ficar na infâmia aceitando o que estão fazendo com você, ou você vai vir junto com a gente lutar pela liberdade de expressão. Bem, é evidente que no final eles transformam isso numa luta política, né? Vamos agregar o Cossielo ao movimento Brasil Livre, né? Vamos libertar o Brasil da hipocrisia, sendo que eles são os baitas dos hipócritas também. Então, eu achei que fosse importante fazer esse react desse vídeo do MBL, porque eu acho que expressa muito bem o grau que a conversa chega, né? Está ocorrendo esse linchamento público de fato do Cossielo, as pessoas estão atacando ele nos níveis mais agressivos imagináveis, que é uma coisa inaceitável. Eu acho que ninguém deve desejar a morte do outro porque o cara faz umas piadas racistas. Eu acho que tem que ter um pouco a medida da situação, né? Realmente está muito desproporcional, está muito fora do racional isso. As pessoas estão indo muito pro emocional e não estão pensando muito sobre as proporções das coisas. Mas o que eles fizeram aqui é também uma puta de hipocrisia. Os caras fazem isso o tempo todo do MBL. Querem se fazer de vítima agora, né? A gente que é em favor da liberdade de expressão, agora a gente é vítima. A gente somos coitadinhos que somos atacados pela esquerda. Eles não são vítimas, gente. Eles também fazem isso. Eles usam as mesmas estratégias que eles estão criticando. Então não tem vítima nessa história. Eu concordo com ele quando eles dizem que a esquerda usa certas ferramentas para angariar eleitores. Eles usam de fato. Eles usam programas sociais para criar um rebanho eleitoral. Isso é fato, mas todos eles fazem isso. Todos que estão no poder fazem isso. É assim que funciona a coisa na política. Então quero saber o que vocês pensam sobre isso. Deixa no comentário aqui embaixo. Deixa o joinha. Assina o canal e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.